Muito bem, boa tarde, gente querida, povo abençoado de Deus. Quero deixar o meu abraço para você bem forte, que você se sinta abraçado nessa tarde, que você sinta o calor do Espírito Santo de Deus na sua vida, que Deus possa lhe abrandir, lhe alcançar, lhe favorecer, lhe cercar, lhe proteger, lhe guardar, né? Porque aquele que não dorme, ele não dorme, ele não dormitará, ele não te esquecerá, ele não te rejeitará, ele não te abandonará, ele estará sempre, sempre, sempre com as portas abertas para nos receber. Quem é este homem? Este homem é Jesus. Ele é nosso amado Salvador, ele é nosso grande intercessor, ele é a pedra angular. Jesus é o ômega, é o princípio, é o fim, é o Deus Emanuel, Deus conosco. Meus queridos, quero deixar uma palavra para você nessa tarde. Espero que você seja alcançado onde quer que você esteja. Não importa onde você esteja, não importa o lugar que você se encontre, não importa a situação que você esteja enfrentando, quero dizer para você que tem uma saída. Tem uma saída, irmãos. A melhor coisa da vida, a melhor coisa da nossa vida é quando a gente ora por uma causa, né? Que muitas vezes a gente chega a pensar, que isso aí é normal. Nossa, eu orei tanto e não tive resposta da oração. É claro que tem. Irmãos, a gente não enxerga. A gente constantemente não consegue enxergar e ver os livramentos que Deus traz para a gente todos os dias. Irmão, só de você acordar, né? Vamos supor. Eu tenho uma irmã que ela tem uma cirurgia do coração, tem uma válvula, não sei o que lá, tem um monte de coisa. E ela tá sempre com a pressão alta, mas eu digo, a vida dela é um milagre, porque se ela for perceber, ela todo dia acorda. Mesmo com aquela pressão descontrolada, mas ela tá aí, né? Ela tá viva. Isso é o quê, irmãos? Isso é um milagre, porque já passou do tempo de trocar a válvula. E ela todo dia tá aí. Isso é um milagre. Às vezes a gente não enxerga, a gente não consegue ver que durante a noite você poderia ter sido assaltada, que durante a noite você poderia ter tido um surto, ter surtado. Muitas pessoas têm mortes súbitas, né? Pessoas que eu já fiquei sabendo, chegou do trabalho, entrou pro banheiro tomar banho e ali dentro do banho surtou, morreu. E nós estamos aqui, gente. Isso não é milagre de Deus na nossa vida? Milagre não é só quando a gente tá com a conta bancária cheia, não. Não é só quando a mesa tá farta de carne de peru, carne de vaca, carne de porco, linguiça, salsicha, panelada cheia de comida, não. Isso aí é coisa normal, é coisa do dia a dia que você pode obter. Mas a vida, o dono da vida. Jesus disse, eu tenho nas minhas mãos a chave da vida e da morte. Tudo é no dia, na hora certa de Deus. Olha, em Efésios capítulo 3, versículo 14 diz, por esta causa eu me ponho de joelho. Essa palavra, Deus me deu ontem essa palavra me veio na minha mente. Essa palavra veio assim, e eu fui buscar. Então, o apóstolo Paulo, né, ele estava em missões. O apóstolo Paulo estava em missões. Então, quando o apóstolo Paulo estava em missões, ele orava pela igreja, orava pelos irmãos, para as pessoas aceitarem Jesus, as pessoas terem um encontro com Jesus, né? Então, aqui a palavra de Deus diz o seguinte, quando penso na sabedoria, na extensão do seu poder, dos seus planos, aliás, eu caio de joelho e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus,
alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. Oro que, das suas riquezas gloriosas e ilimitadas, ele conceda a você o poderoso fortalecimento interior por meio do Espírito Santo. E oro para que Cristo habite nos seus corações, à medida que confiarem nele, e que vocês aprofundem as suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. E que vocês, junto com todos os filhos de Deus, passem a compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. A altura, a profundidade e o comprimento do amor de Cristo. O apóstolo Paulo, ele dizia que ele disse, eu sou prisioneiro em Cristo por vós, né? O que Paulo explica no versículo 2 e até o versículo 13, nos faz compreender que de Paulo se colocar de joelho por causa que ele estava orando, ele estava na cidade de Efésio, né? Paulo enfrentava várias dificuldades. Paulo enfrentava vários desafios. Pregar o evangelho não é fácil. E ainda mais naquela época, pregar o evangelho para os religiosos. Paulo era apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo foi caluniado. Mas o Paulo está dizendo aqui, por esta causa eu me ponho de joelho, né? Então ele se colocava de joelho por aquelas causas que ele teria que enfrentar, né? E quando nós vemos que nós só podemos obter vitória, irmãos, é quando nós nos colocamos de joelho. Entendeu? Não é eu estar com um problema e eu chegar, botar a boca no trombone, anunciar para a rua acima, a rua abaixo. A igreja toda fica sabendo do meu problema e, na final de contas, não vai ajudar, vai complicar e vai trazer comentários. E, afinal, você não vai sair contente porque você contou o seu problema. E a igreja todinha fez uma salada, fez uma feijoada daquilo que você contou, daquilo que você confessou. O seu nome foi parar na boca da rua. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha um propósito de orar, se colocar de joelho, né? Eu oro para que, das suas riquezas gloriosas, ilimitada, ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior, por meio do seu Espírito Santo. E oro para que Cristo habite nos seus corações, mediante confiarem. Nós temos o que, irmão? Que aprender a confiar, de aprender a descansar e aprender a regozijar. Quando a gente ora, a gente vai ter que regozijar, entendeu? A oração, ela tem que ter objetivo. Objetivo. Você tem que ter um objetivo na sua oração, entendeu? Uma palavra também, irmãos, que eu estava buscando e encontrei, que fala sobre Moisés, né? Uma causa também que Moisés apresentou a Deus. Uma causa que Moisés se colocou de quê? De joelho. De joelho. Entendeu? Colocar-se de joelho não quer dizer que você tem que estar de joelho, né? Você pode estar em pé, você pode estar sentado, você pode estar de joelho, pode estar deitado. Você está apresentando uma causa, então você está se dobrando diante de Deus. Então, a Bíblia fala que Israel, quando saiu do Egito, logo após eles terem atravessado o Mar Vermelho, eles começaram uma jornada no deserto em direção à terra de Canaã. Quando eles saíram do Egito, que aquele povo ali estava saindo de um período de mais de 400 anos de escravidão. Mais de 400 anos de escravidão. Agora, preste atenção. Você está na luta, tem um dia, tem 2 dias, tem um mês, talvez tenha 2 anos. Eu levei 25 anos orando para Deus me libertar de um cativeiro. E foi 25 anos subindo um monte... Desculpa que é a garganta. Foi 25 anos
Aqui é na boca da garrafa mesmo, não tem taça de cristal, não. Foi 25 anos indo para monte, ficava 10 dias, ficava 30 dias, ficava 7 dias, ficava um dia, 25 anos. Muitas vezes eu ia 3 vezes ao dia no Monte do Pessoa. Eu ia às 6 da manhã, eu ia meio-dia, eu ia às 6 da tarde. E às vezes até ficava lá, viu, irmão? Porque a minha necessidade, a minha luta que eu estava vivendo, eu tinha que vencer, mas não era na força física, não era no braço, era uma coisa espiritual. Eu estava lidando, não era contra a carne ou sangue, eu estava lidando contra as hostes espirituais. Então eu tinha que vencer na oração, no jejum. Então esse povo aqui viveu mais de 400 anos lidando na escravidão, no regime, na ditadura de Faraó. Eles não eram acostumados com guerra. Eles não sabiam pegar uma espada, eles não sabiam lidar com um adversário que viesse contra eles, porque o trabalho deles era um trabalho diferente de guerra. Entendeu? Então, então Moisés sabiamente chama quem? Chama Josué. E disse a ele: escolha homens capazes e saia para pelejar contra os amalequitas, e eu subirei ao cume do monte, e a vara de Deus estará nas minhas mãos. Ele disse: você vai escolher homens habilidosos, homens encorajosos, homens capacitados, para vocês irem lutar contra os amalequitas. E eu vou para onde? Eu vou para o monte. Para onde é que nós devemos ir, irmãos? Na hora da luta, na hora da batalha, na hora da guerra, na hora dos desafios, a gente tem que ir para o monte. Seja um monte realmente um monte que você vai no meio dos matos, e seja um monte dentro da sua casa, no seu quarto. Porque muitas vezes eu não tinha condições de ir para o monte, eu entrava para o quarto. Agora não existe mais, mas lá no Valparaíso tinha um monte como é que era o nome do monte? Esqueci o nome do monte, mas até o final eu me lembro. E lá tinha uns quartinhos, e a gente pagava, eu não me lembro se era R$2 por dia, e ali a gente entrava para dentro daquele quarto ali, irmãos, e a gente ficava trancada dentro daquele quarto ali em oração, lendo a palavra, apresentando a Deus, saía de madrugada para fora, uma escuridão total, um frio, entendeu? E a gente ali, quando saía levando a nossa vitória. Quantas vitórias, quantos livramentos, irmãos, Deus me deu. A minha família era para estar toda morta, meus filhos eram para estar tudo morto, e estão tudo vivo. Por quê? A oração, ela tem ação, irmãos. A oração move o coração de Deus. Então, Moisés disse para Josué, chama Josué no particular, e diz: olha, nós saímos do Egito, nós estamos fazendo esse período aqui no deserto, nós estamos indo em direção à nossa bênção, à nossa terra, onde emana leite e mel, mas tem um pequeno problema. Tem alguns ali que estão querendo impedir a nossa passagem. Tem alguém tentando impedir que você chegue naquele emprego, que você faça aquela venda que você tanto almeja, aquela bênção que você quer conquistar na área do seu trabalho, aquela bênção que você quer para o seu filho, que você quer para sua mulher, que você quer para o seu marido, que você quer até para o seu vizinho, entendeu? Mas tem o quê? Tem os amalequitas que ficam nas esquinas, que ficam nas escondidas, a tentar contra seu pudor, contra a sua vida, contra tudo que é seu. Mas aí Josué foi para a batalha e Moisés subiu o cume do monte, né? Com ele Arão e Ur. A Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando Moisés baixava as mãos, Israel perdia. E quando Moisés cansou, porque as mãos de Moisés eram pesadas, né?
Aí os dois irmãos em Cristo Jesus, porque se você tiver dois irmãos em Cristo Jesus, realmente sincero, verdadeiro, fiel, irmão, você não tenha medo de nada, que se ele segurar nas suas mãos, você atravessa o mar andando por cima das águas. Agora, se você tiver o tipo daqueles amigos que quer ver, chama você para nadar e deixa você morrer lá e não estende o dedinho para puxar você, isso não é amigo não, viu? Amigo que senta na rodada para falar mal de você, nunca foi seu amigo. Criticador de você nas suas costas, isso nunca foi amigo, entendeu? Amigo é aquele que te aceita com seus erros, com seus defeitos, te ajuda, te levanta, orienta e fala, olha, não faça mais isso, entendeu? Porque não tá certo, não tá bom para você. Esses que são os amigos, tem algum Arão aí e tem algum... E tem... aí para te ajudar? Se tiver, eu quero que você se manifeste. Então a Bíblia diz que eles pegaram uma pedra e sentou Moisés sobre ela e um sustentou uma mão de um lado e o outro sustentou a mão de outro lado. Aí o que aconteceu? Josué derrotou os inimigos. Se você tem alguém que vai segurar na sua mão direita, vai segurar na sua mão esquerda, a sua casa não vai cair. O seu carro não vai bater, o motor não vai fundir, o seu emprego ninguém vai tomar o seu emprego, porque você vai ter alguém, se você tem alguém que está por trás das câmeras, orando, intercedendo por você, sem interesse algum, porque hoje em dia o negócio chegou com a BMW, chegou com áudio na porta, bota até tapete para pisar, entendeu? Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Josué e Caleb foi dois homens que nunca abandonaram Moisés, tá? Cadê aqueles escolhidos que é chamado de Deus, como o apóstolo Paulo, que por esta causa eu me ponho de joelho? Você vai se pôr de joelho por uma causa que você tem, que você está passando. Eu tinha uma amiga, morava na Samambaia, Deus já recolheu ela, mas essa irmã, eu podia ligar para ela a hora que eu ligasse, não importava o horário. Irmã, eu estou precisando de ir para o monte orar, só que eu não quero ir sozinha. Irmã, passa aqui e me pede que a gente vai. A gente ia para o monte da Rocinha. Quem é de Brasília sabe. O nome do Monte Valparaíso era o Monte das Oliveiras. E eu ligava à irmã, estou precisando de oração. Irmã, eu vou orar agora. Irmã, posso ir na sua casa para a gente orar? Vem, irmã, estou em sua espera. Esses é que são os Arão e os U na nossa vida. Entendeu, irmão? Agora, já passei várias guerras na minha vida que eu... pedia para um, pedia para outra, eu não posso, estou ocupada. Irmã, depois, hoje eu não posso. Entendeu, irmãos? Então, nós temos que ter o quê? O Espírito Santo de Deus, porque oro para que as riquezas gloriosas, ilimitada, ele conceda a você o poderoso fortalecimento interior por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, oro para que Cristo habite em seus corações. Se Cristo habitar no meu coração, eu oro qualquer hora. Se me pedir oração, não importa a hora, eu estou em um fuso horário de 4 horas. Mas nós, aqui não tem esse negócio não. Eu gravo os vídeos mediante as horas que eu estou em casa devido ao trabalho. Mas se me pede oração, eu oro, irmãos. Entendeu? Então aqui Moisés estava na trajetória da terra prometida. Mas ele tinha que enfrentar primeiramente os obstáculos, as dificuldades que surgiram no caminho deles. Entendeu? Como eles não estavam não era habilitado a lidar com espada, porque eles não tinham... lá no Egito eles trabalhavam com massa, com palha, com construções. Era diferente dos medianitas, dos amalequitas, que eram povos preparados para a guerra, preparados para lutar mesmo, puxar a espada e enfrentar o adversário. Mas uma coisa eu te digo, você pode não saber puxar a espada, mas se você orar, o Espírito Santo de Deus vai puxar a espada por você.
Se você se ajoelhar por esta causa, Deus vai interceder por você e vai interferir e vai interditar a entrada dos inimigos na sua rua, no seu trabalho, na sua vida circular. Você está me entendendo? Havia, irmão, uma oração incessante pela vida de quem? Pela vida de Pedro. Quando Herodes mandou prender Pedro, em Atos, diz que havia oração incessante a Deus da parte da igreja a favor dele. A favor de Pedro. Se colocar de joelho para orar pelo seu pastor, pela sua igreja, pelo seu ministério, seja um Arão, seja um Ur. Ou seja ousado. Se coloque de joelho, sustentando nas mãos de Moisés. Cadê os Moisés? Cadê as Miriam? Cadê o Josué de hoje? Cadê o povo que queira se colocar de joelho pela sua nação? Pela liderança? Cadê? Orar de joelho, irmãos. Orar de joelho não é fazer o que o povo está fazendo, não. Moisés subiu o cume do monte. Por quê? Os amalequitas não queriam deixar eles passar. Mas Moisés, um homem chamado por Deus, chamou Josué e disse: os amalequitas, que eram uma tribo nômades feroz, que vivia na região do Mar Morto, vieram guerrear contra o povo de Deus. Israel era um povo que estava saindo do período de mais de 400 anos de escravidão. Eles não eram acostumados com guerra. Mas Moisés sabiamente chamou Josué e disse a ele: escolhe homens capazes e saia para pelejar contra os amalequitas, e eu subirei ao cume do monte, e a vara de Deus está na minha mão. A vara de Deus está na sua mão? A vara de Deus está na sua mão? Você vai ter que decidir se você quer a vara de Deus ou se você quer a vara do homem. Moisés chamou Josué sabiamente e disse: olha, os amalequitas é um povo violento, é um povo preparado, um povo que já é de guerra, de armar confusão. Eles não querem deixar a gente passar. Mas você vai reservar aí uns homens corajosos e você vai lutar com eles e eu vou orar. E já está na minha mão a vara de Deus. Mas tinha mais 2 para ajudar. Você tem quantos aí para te ajudar? Você tem alguns aí para te ajudar a te levantar? Ou você está tendo alguns aí para querer te sepultar viva? Sepultar vivo? Pedro foi jogado no calabouço, algemado, aprisionado, pé e mão. Mas Pedro dormia durante a noite. Meia-noite o anjo desce no calabouço e disse: Pedro, levanta, pega tuas apagas, tua capa e me segue. Por quê, irmão? Porque tinha uma igreja que orava incessantemente, uma igreja que estava chorando, uma igreja que estava clamando para que Deus usasse de poder, de autoridade, e enviasse o socorro para aquele apóstolo. E dessa tarde eu quero dizer que não importa a situação, que não importa em circunstância, não importa onde você se encontra, não importa o que estão fazendo contra você, se esta causa, se você se colocar de joelho, você vai ver o bradar de Deus, o agir de Deus na sua vida a partir de hoje. Eu quero que você se levante, como Moisés se levantou, como Deus levantou uma igreja que orava incessantemente pela vida de um homem que estava próximo a morrer, porque Herodes ia mandar degolar Pedro. Mas nessa tarde Deus está chegando com livramento. Nessa tarde Deus está chegando com socorro. Nessa tarde Deus está chegando. A mão soberana de Deus, irmão, vai entrar, vai agir e vai tirar você desse perigo, dessa situação. E Deus vai agir, irmão. Deus vai pegar os medianitas e vai bater eles de retirada. Porque a palavra do Senhor diz que vocês aprofundem suas raízes, né? E que vocês
Compreenda a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. Vamos aprofundar nossas raízes no amor de Cristo e nós iremos ver o mover, o agir de Deus a partir de hoje na nossa vida. Receba a vitória. Não olhe para trás, não olhe a circunstância, não olhe a quantidade, não olhe para nada disso, olhe somente para Cristo, que o amor de Cristo é que nos faz prosseguir avante. Deus nos ama e Ele tem bênção sensacional para entregar para você a partir de hoje, amém? Deus te abençoe, um abraço, em nome de Jesus, amém.